Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. Graças a Deus, meus irmãos. Casal de Brito, irmão André, irmã Márcia Rigache. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ver o versículo de número 1. Amém, amados? Amém. Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A minha a versão revista e atualizada, corrigida, ainda acrescenta: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme o versículo 4 testifica aqui na sequência. Amém? Passa o versículo 4 aí abaixo, por favor. Para que a justiça, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, no contexto, é isso daí. Aquele que anda no Espírito, não segundo a carne. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença aqui conosco, dando graças por esse dia especial, Senhor, que era um dia de ceia. E também, Senhor, para comemorarmos o Dia das Mães, essas vidas tão importantes que tu tens colocado sobre nossas vidas, Pai. São pessoas com um ministério específico e que têm, Senhor, a direção do teu Santo Espírito para conduzir teus filhos. Muito obrigado, Pai. Pai querido, eu quero interceder por esta mensagem que tu tens colocado no meu coração, me dando palavras de fácil entendimento, de forma que cada um que aqui está, Senhor, seja edificado e alimentado por ela. E que esta manhã, Senhor, seja manhã de milagres, seja manhã de conversão, seja manhã, Senhor, de restauração de vidas, porque tu tens, Senhor, um chamado para vidas, Pai, para que elas não pereçam eternamente, mas desfrutem eternamente do teu amor e de tudo aquilo que tu preparaste para aqueles que te amam e que obedecem a tua santa palavra. E no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Amém? Bom, como nós lemos no versículo 1, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que diz respeito à nossa salvação, à nossa segurança em Cristo. O versículo 1 nos afirma categoricamente que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E o contexto nos diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O título desta mensagem é: o que é estar em Cristo? Amém? Porque a afirmação deste versículo é que para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Então vem uma pergunta: o que é estar em Cristo? O tema ou o assunto que nós vamos tratar é a nossa união com Cristo. Amém? Esse capítulo 7, que antecede essa declaração de Paulo, ele traz um grande dilema da raça humana. A condição de estado pecaminoso em que as vidas se encontram por causa da queda e, consequentemente, a sua rebelião contra Deus. E com certeza esse versículo, aliás, esse capítulo anterior, ele nos traz um contexto que nós podemos incluir todos os homens, cristãos e não cristãos. Paulo ele traz o seguinte dilema, com relação à condição do homem manifestada pelo conhecimento da lei. Ele diz que o homem interior, ao olhar para a lei de Deus,
ele a contempla e a vê como uma coisa boa, porque na realidade ela mostra o homem perfeito, o caminho mais excelente. De forma que o homem interior, ele consente com a lei que ela é boa, ela é santa e ela é agradável. Mas ele se vê numa situação tremendamente dificultosa, porque enquanto interiormente, na sua consciência, ele reconhece que a lei é boa, mas ele fisicamente, corporealmente, ele não consegue colocá-la em prática e em execução. Então ele se vê nessa situação conflitante e terrível. Ele sabe que algo é bom que ele deve fazer, mas ele não faz. E ele diz então que já não é ele quem faz, mas o pecado que nele está é que o conduz a essa situação calamitosa, que o conduz a atos e atitudes contrários àquilo que a sua consciência afirma que é bom e que é agradável. E ele então faz uma pergunta: quem me libertará do corpo desta morte? Quem me libertará dessa situação terrível em que me encontro? E ele então nos dá a resposta: graças a Deus, por meio ou por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso libertador, o nosso salvador. Por isso ele inicia esse capítulo 8 fazendo essa profunda declaração: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O cristão, ele vive em dois mundos paralelos, porque ele nasceu de novo. Agora, ele não é alguém que simplesmente nasceu da vontade da carne e do sangue, mas nasceu da vontade do Espírito Santo de Deus. Aqueles que tiveram um novo nascimento, tornaram-se nova criatura e vivem então paralelamente nesses dois mundos. E eles são conflitantes, porque a Bíblia nos diz, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então o cristão, ele vive essa luta constante e diária na sua vida. E por causa disso, por essa razão, ele precisa mortificar a sua carne, porque o contexto dessa passagem nos diz que aquele que está em Cristo não há condenação, mas que ele não anda segundo a carne, mas conforme a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, nessa batalha que há na vida do crente, que vive esses dois mundos paralelos, o mundo natural e o mundo espiritual, ele precisa vencer toda a inclinação carnal para estar vivendo uma vida agradável a Deus. Esta luta que o cristão trava, ele pode alcançar a vitória através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nele habita e que o conduz. Porém, essa vitória ela não virá sem luta, sem esforço e sem dedicação, porque é Deus quem opera o querer e o fazer, diz as Escrituras. Mas por trás dessas entrelinhas de Deus fazer o querer e o fazer, existe a questão da vontade humana, onde nós podemos aí deduzir como a questão do livre-arbítrio. O homem, ele tem o poder de capacidade e de decisão, de escolher o que ele quer e realmente fazer aquilo que é agradável a Deus. O homem carnal, irmãos, ele não tem essa condição, como nós já vimos em mensagens anteriores. Agora, o homem espiritual, aquele que é nascido de novo, ele foi liberto da escravidão do pecado. Essa questão, libertação da escravidão do pecado, não significa que ele está isento de pecar, mas ele está liberto do domínio, ou seja, de andar pecando, realmente sem ter algo que o ajude a frear essa inclinação pecaminosa e carnal. Ele tem a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele tem recursos espirituais e ele pode vencer. Isto não quer dizer, como eu já disse, que ele não vai errar, que ele não vai pecar, mas ele não vive na prática do pecado, ele não vive sob o domínio do pecado, ele não tem prazer no pecado. Antes, a sua alegria e o seu prazer está em Deus e nas coisas espirituais. Esse é aquele que é nascido de novo, esse é aquele que está em Cristo, este é aquele no qual o Espírito Santo habita em sua vida. Amém? E ele então vai poder alcançar essa vitória sobre esse domínio.
Amém? E todo esse processo de libertação e transformação, como nós já dissemos, é um processo, né, que é a questão da santificação, e ela deve ser desenvolvida continuamente através de meios espirituais concedidos por Deus no reino espiritual para que o cristão seja vitorioso. Mas, independente de todo esse seu processo, né, independente relativamente, né, porque nesse processo, como nós vemos, ele ainda continuará tendo falhas e pecando, mas ele não vive na questão do pecado, como nós dissemos, né? Ele tem prazer nas coisas de Deus e ele luta contra o pecado. Então, nesse processo, ele está em Cristo e alcançará a sua salvação, porque Cristo, né, já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A vitória do crente, ela é garantida através de Cristo Jesus, porque ele viveu aqui neste mundo em carne, e ele disse para nós termos bom ânimo, porque neste mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, e se nós andarmos nas suas pisaduras, nós também venceremos, nós também alcançaremos a vitória. A palavra ele fala que não há condenação. Então vamos ver o que é a condenação segundo, né, esse contexto bíblico que nós estamos falando aqui. Condenação aqui, ele está se referindo ao juízo eterno e à condenação eterna de todo aquele que não for achado em Cristo, ou seja, aquele que não estiver seu nome escrito no livro da vida. Eles padecerão eternamente nas chamas do inferno, algo que Deus não quer, que Deus não deseja, que Deus não tem prazer nisto. Por isso enviou seu Filho Jesus para redimir o pecador que crer e se aproximar de Deus, que buscar a Deus. Condenação aqui significa estar apartado eternamente da presença de Deus, num lugar de grandes sofrimentos e aflitos, totalmente isentos de recursos que possam ajudá-los naqueles momentos terríveis. E um tempo que nunca mais terá fim. Ou seja, em sã consciência, ninguém quer ir para este lugar. E Deus nos ama de tal forma que Ele também não quer que ninguém vá para lá. Antes Ele deseja que todo pecador se arrependa e se volte para Cristo. Amém? E ele diz, bom, amém? Então tomamos aqui como esse pano de fundo aqui a questão da condenação. Nós vamos para um outro processo. Ele diz, ele inicia o versículo, agora pois. Né? Ele está dando aqui uma definição de tempo, né? Um momento em que algo está iniciando na corrida do tempo. Agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é esse agora pois? Isso quer dizer que após o sacrifício de Cristo, todo aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, ele está isento de condenação. Todo aquele, no momento em que aceitou a Cristo, a partir daquele momento que ele está em Cristo, ele deixa de ir para o estado de condenação, para o estado de vida e salvação. Então, é uma questão de tempo que já se concretizou na vida de muitos que aqui estão, mas que pode se concretizar na vida de outros que ainda vão iniciar esse processo. Pode ser que haja vidas aqui presentes hoje, como aqueles que também nos ouvem através do vídeo. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de um encontro com o Senhor para garantir a sua situação em Cristo Jesus. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus deseja que cada um de nós venhamos alcançar esta tão grande salvação que Ele tem nos dado. Este é um milagre, né, da salvação que é efetuada em uma pessoa. E este milagre se dá através da fé em Cristo Jesus. Conforme nos diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras, para que o homem se glorie. Né? E também temos aí Filipenses capítulo 3, versículo 9, que também fala a respeito. Né? Vamos ver lá Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus,
baseada na fé. Amém? Então a Bíblia é clara com relação à nossa salvação, que ela não vem através de obras, e ela não vem de justiça própria, de méritos próprios, mas vem pela graça de Deus, né? Apoiada, alicerçada, baseada sobre a fé, que conduzirá o homem ao estado de salvo, tirando da situação de perdido para salvo, tirando da situação de morte espiritual para a vida espiritual. Amém? Este é o meio, o processo, né, para a salvação, que é a questão da fé. Um exemplo que nos chama a atenção é a promessa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário juntamente com ele. A Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um dos ladrões, né, falando para Cristo, né, de maneira, podemos dizer assim, desrespeitosa, né, sem temor, ele declara o seguinte: tu não é o Cristo? Então por que você não salva você mesmo e a nós também? Porém o outro ladrão diz assim: poxa, você não teme nem mesmo a Deus numa situação como esta? Porque nós, na verdade, estamos recebendo aquilo que nós merecemos por causa dos nossos atos. Mas esse aí nada fez para merecer isso. E ele se volta para Jesus e agora e fala assim: Senhor, né, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus então lhe faz uma promessa tremenda, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isto é estar em Cristo. Isto é estar justificado. Isto é ser salvo sem méritos e sem obras, irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos salvos por causa da graça de Deus mediante a fé. E aquele ladrão, ele recebeu esta promessa. E nós cremos que ela se cumpriu, porque a Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, esta é a extensão, a grandeza do amor de Deus, irmãos. Ele nos salva não porque nós merecemos ser salvos, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos coisas boas e queremos agradar a Deus, não porque nós somos ou procuramos ser obedientes à sua palavra, mas por causa da sua graça e do seu amor. Agora, abrindo um parênteses aí, né? A nossa obediência e fidelidade a Deus não nos dá méritos para a salvação, mas a nossa desobediência e infidelidade, né, ela pode vetar a nossa entrada no reino de Deus. Amém? Então, nós temos a reação das boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E porque Deus nos criou para boas obras. E porque o seu Espírito Santo habita em nós. E Ele agora nos guia por um caminho que é santo e agradável a Deus. Ele nos liberta do poder das trevas e do pecado e nos capacita a vivermos uma vida santa. Amém? Então, são coisas diferentes e nós não podemos confundir essas coisas. Então, quando estamos constantemente exortando os irmãos a terem uma vida reta, a terem uma vida íntegra, a terem uma vida frutífera e produtiva, e isso são sinais e frutos de quem é salvo, e não para sermos salvos. Amém? Ele diz, então, nenhuma condenação. Já não existe dívida a ser paga. Porque Jesus pagou esta dívida na cruz do Calvário. Quando ele morreu como representante da raça humana, tomando o lugar do homem pecador, ali ele estava cumprindo a justiça de Deus e estava também manifestando o seu amor e a sua salvação para todo aquele que crê. Salvação é justamente o oposto da condenação, como nós vimos anteriormente. Salvação é a promessa de Deus de termos uma vida eterna no seu reino e na sua presença, desfrutando de tudo quanto Ele tem preparado para aqueles que o amam. E isso nos remete, segundo a visão bíblica, a olharmos como o amor de Deus e o cuidado, quando Ele criou os primeiros homens, o primeiro homem na terra, Adão, depois a Eva, né, sua esposa, e no lugar em que a Bíblia descreve que eles viviam, um lugar chamado paraíso, no Éden, onde tudo era belo e maravilhoso, onde não havia maldição, onde não havia, né, muitas coisas estranhas que hoje nos causam todas essas aflições no mundo em que nós vivemos, onde nós vemos esse caos, onde nós vemos desorganização, onde nós vemos morte, onde nós vemos enfermidade, onde nós vemos tristeza, onde nós vemos tantas coisas ruins que trazem tantas coisas sobre a vida das pessoas que muitas vezes as levam ao extremo de querer tirar até mesmo a própria vida porque não suportam o tipo de vida que estão vivendo.
Então, o paraíso é isso, irmãos, é algo perfeito que Deus criou. E esse paraíso que Ele criou aqui na terra, lá no céu, será muito mais excelente, creio eu, porque lá é o reino de Deus. Lá é a presença do Altíssimo, do Eterno, onde nós estaremos para sempre na Sua presença. Então, não é pouca coisa, irmãos. É algo tremendo e maravilhoso, na qual a Bíblia nos diz que jamais subiu ao coração humano ou à mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então são opostos tremendamente distantes, irmãos. Condenação e salvação. E se eu perguntar aqui, claro, ninguém quer ir para a condenação. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para a condenação, ninguém vai levantar a mão. No coração ninguém vai levantar, tá louco. Como é que ele tem coragem de perguntar algo desse gênero? Se eu perguntar quem quer ir para o céu, quem quer ser salvo, todos vão levantar a mão e no seu coração vão desejar a salvação. E é isso que nós queremos. Só que, para nós alcançarmos essa salvação, irmãos, é necessário nós estarmos em Cristo Jesus, porque nele nos garante a palavra, não há condenação. Então eu fiz a pergunta, o que é estar em Cristo? Amém? O que é estar em Cristo? É o que nós vamos ver aqui agora. Um dos processos, ou uma das leis principais da hermenêutica, que quer dizer ciência da interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é uma das várias regras que tem. E apoiando sobre essa regra, eu trouxe algumas passagens bíblicas aqui que vai nos mostrar o que é estar em Cristo. Amém? Para que cada um que almeja alcançar esta vitória e chegar ao reino de Deus, possa fazer a sua própria avaliação, se você está em Cristo ou não. Porque Deus conhece cada coração e Ele conhece cada vida. E Ele quer que todos que aqui estão e aqueles que nos ouvem estejam em Cristo. E aqueles que não estiverem, venham estar em Cristo. Porque a porta de salvação continua aberta. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar a Deus enquanto há tempo. Nós devemos buscar a Deus enquanto a porta ainda está aberta. Mas a Bíblia nos diz que haverá dias em que eles terão sede e fome da palavra de Deus. Eles procurarão e não encontrarão. Então aproveite, meu querido, minha querida, você ouvinte, que a porta ainda está aberta e ainda há uma chance. Amém? O que é ser nova criatura? Vamos para a Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, nos diz o que é estar em Cristo. É uma das passagens. Amém? Está escrito, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, ou seja, a vida velha, a vida passada, né, já passou, agora se fez novo. Amém? Então veja só, estar em Cristo é ser uma nova criatura, é ter novas atitudes de vida, é ter uma nova visão de vida, de contexto na sua vida diária, no seu relacionamento para com Deus, no relacionamento com os irmãos e até mesmo no relacionamento para com o mundo. Porque agora, né, essa nova criatura, esse Espírito Santo que também veio habitar em nós vamos ver isso, né, ele nos conduz por um caminho mais excelente. Então, para mim, não há Salvador se não há uma nova criatura. O indivíduo que é nascido de novo, porque aqui é nova criatura, nós estamos falando de estar em Cristo. Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Esse novo nascimento implica em um nascimento espiritual e não carnal, né? Não segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Então ele torna-se uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele no qual o Espírito Santo de Deus habita em sua vida, todo aquele que é nova criatura, tem que ter mudança de vida,
Se não tem mudança de vida, não tem novo nascimento, não tem nova criatura e não está em Cristo, ainda que seus lábios professem que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Porque o próprio Jesus, ele fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ser nova criatura, nascer de novo, ter o Espírito Santo de Deus, significa mudança de vida. Perfeição? Não. A perfeição, nós não vamos alcançar essa perfeição absoluta. A Bíblia fala de uma perfeição, mas não dessa perfeição que as pessoas pensam, agora não erra mais, agora... Não é isso, irmãos. Ela fala de uma outra perfeição e o próprio Paulo fala a respeito de perfeição. Não que eu julgue que a tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então Paulo, ele reconhece que ele ainda está num processo de transformação e ele está indo rumo ao alvo. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, nova criatura, como eu já disse, é uma transformação de vida. E ela não é essa perfeição que muitos às vezes querem exigir ou coisa, mas é algo que é visível aos olhos das pessoas que rodeiam essas vidas, das pessoas que conheceram essas vidas ainda na velha vida e que agora reconhecem que houve mudança. E são mudanças profundas. Esta mudança, ela tem que ocorrer. Ainda que em vários outros aspectos essas pessoas ainda continuarão mostrando deficiências em várias áreas, mas existe algo de diferente nessas vidas que nasceram de novo. E elas são visíveis, elas são patentes aos olhos das pessoas que convivem com ela. Ela vê mudança. Se não há mudança, não há novo nascimento, não há salvação. Não estão em Cristo e não estão convertidos, irmãos. Amém? Às vezes nós temos que falar bem claro o português, porque existem muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, falam que são de Cristo, que estão salvas, quando na realidade não tem mudança nenhuma na sua vida. Elas estão, como dizem, convencidas e não convertidas. Amém? Então é necessário que haja esta mudança, Essa mudança de vida, elas são evidenciadas pelos frutos produzidos por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e estão em Cristo. Amém? A Bíblia, ela fala de frutos. Jesus, ele fala, por exemplo, de reconhecermos aqueles que são seus mediante os frutos. Amém? Fruto quer dizer ações, atitudes que nós temos no nosso dia a dia. Tá? Esses são os frutos que apresentamos. Então, todo aquele que é nascido de novo, ele apresenta frutos saudáveis, comestíveis e não venenosos. Frutos que são agradáveis a Deus. Amém? Através desses frutos, nós vamos evidenciar justamente essas mudanças na vida das pessoas. E essas mudanças, elas vão ocorrendo gradativamente na vida da pessoa, conforme ela se aproxima mais de Deus, conforme ela busca uma maior comunhão e intimidade, quanto mais ela aprende a palavra de Deus, quanto mais ela estreita o seu relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai gerando nessas vidas mudanças gradativas, como a Bíblia diz, somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, é isso. Ele sai da velha vida, entra por uma nova e começa então a ter mudanças de vida, aproximando-se cada vez mais da situação de Cristo, da perfeição de Cristo. Então, este é o primeiro dado bíblico que nós temos sobre o que é ser nova criatura. A segunda, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Falando sobre a videira verdadeira. Amém? E aqui ele está falando da questão da frutificação do crente. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém?
ela não diz a palavra exatamente aqui, estar em Cristo, de uma maneira clara, mas ela deixa isso completamente, inteiramente subentendido, porque está falando em permanecer em Cristo. Só pode permanecer quem está. Amém? Então veja só, quem está em Cristo, além de ser nova criatura, dá fruto. E como diz a Bíblia, dá muito fruto. Portanto, aqueles que se dizem convertidos e não dão frutos, tem que fazer uma avaliação se realmente está em Cristo. Amém? Vamos ver aqui esses frutos. Esses frutos são a prova de uma nova vida em Cristo. Eles só podem ser produzidos, segundo a palavra, quando nós estamos em Cristo. Por que só pode ser produzido quando estamos em Cristo? Porque quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura, somos uma criatura espiritual gerada por Deus. Então nós vamos dar frutos espirituais que vão agradar a Deus. Porque nenhum fruto da carne é agradável a Deus, somente frutos espirituais. Por isso que sem Cristo nada podemos fazer. E quando estamos nele, somos alimentados por ele, por sua palavra, pelo seu Santo Espírito, não há como não dar fruto. Amém? E a questão do fruto, eu abro um parênteses aqui para ninguém ficar preocupado sem razão, porque nós sabemos que o maligno, ele surge, ele lança setas de acusação para que a pessoa ela se sinta mal. A Bíblia nos diz o seguinte, e a natureza nos mostra o seguinte: a árvore frutífera ela não tem fruto todo dia, ela tem a sua estação própria de dar fruto. E como eu disse que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Quando nós voltamos lá para trás e olhamos declarações bíblicas, né? Tanto a do Salmo 1 quanto a de Jeremias 17, que falando sobre a questão de dar frutos, lá em Jeremias 17, versículos é o 5 e o 6, não, é o 7 e o 8, né? Que diz assim, mas aquele que teme a Deus, né? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água que estende suas raízes. É como uma árvore plantada junto a ribeiros que estende suas raízes, né? E a sua folha fica sempre verde, ela não murcha, e no seu devido tempo ela dá fruto. Então o cristão ele dá fruto regularmente. Como uma árvore frutífera dá frutos regularmente. Algumas 2 vezes por ano, outras 1 vez por ano, e a outras dão aqueles frutos que nós chamamos de temporâneos. Né? De repente, assim, uma alteração climática, uma chuvinha assim meio fora de hora, né? Acaba também fazendo com que essas árvores produzam frutos. Não naquela quantidade que ela dá na sua estação normal, mas ela dá fruto. Então, o cristão, irmão, crente verdadeiro, tem que dar fruto. Se não dá fruto, não é a árvore que Deus quer. E aqui, nesse contexto de João, ele fala sobre essas árvores, esses ramos, né, esses galhos que não dão fruto. O que o agricultor faz com esses ramos que não dão frutos? Então, amados, nova criatura, se ele está em Cristo, ele tem que dar fruto. Amém? Devemos observar a recomendação de permanecermos em Cristo. Né? Nesse contexto aqui ele fala que nós devemos permanecer. Ele diz, né, permanecer em mim. Ele está dando aqui uma palavra, né, importante, determinante. Tem que permanecer. Né? No 5 ele fala, quem permanece... Se alguém permanecer em mim, no 6, né? Então ele sempre dá essa situação de permanecer. Né? Aquele que não permanece, ele não vai dar fruto e vai morrer. Tá? Então a Bíblia nos mostra aqui a possibilidade da queda do crente. Tem aquele que nasceu de novo, que foi uma nova criatura, que deu fruto, que teve mudança de vida, mas que em um dado momento da sua vida se apartou de Cristo. Não foi Cristo que se apartou dele, porque Cristo nunca se aparta, irmãos. Porque ele diz que de maneira nenhuma ele lançará fora aquele que vem até ele. Mas nós que vamos até ele podemos retroceder. Essa é a condição do homem pecaminoso que se deixa dominar pela velha natureza novamente e ele volta aos velhos caminhos e abandona Cristo. Então há esta possibilidade do crente abandonar a Cristo. E às vezes o seguinte, irmãos, tem crente que está dentro da igreja, mas que já abandonou a Cristo.
por causa dos seus atos, das suas atitudes, né? A maneira como recebe as coisas espirituais, como lidar com as coisas espirituais. E tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que pelos frutos que dão nós vemos. Olha, veja só, não estou falando de ninguém especificamente aqui, estou falando de igreja, no geral, no contexto geral da igreja. Amém? A igreja do Senhor, visível que está aqui na terra. Quantos que estão dentro da igreja, irmãos, que já deixaram a Cristo há um bom tempo? Então, há essa possibilidade. Agora, Cristo é poderoso para restaurá-las novamente, se elas se voltarem para o Senhor. Se elas atenderem o chamado de Deus. Se elas se submeterem ao Espírito Santo, à palavra, à vontade de Deus. Deus é poderoso para restaurar essas vidas, para ressuscitar o morto espiritual. Porque Ele teve poder até mesmo para ressuscitar mortos físicos. E Ele pode chamar de volta à vida aqueles que espiritualmente morreram. Porque o crente, ele tem que dar fruto, ele tem que ter novas atitudes, ele não é dominado pelo pecado. Amém? Então nós devemos estar atentos. Agora vamos fechar esse parênteses, vamos voltar de novo a esse dar fruto, né? O povo que Jesus vem buscar é um povo zeloso e de boas obras, que se afasta de todo tipo de mal ou pecado e que tem o cuidado de viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Tito capítulo 2, versículos do 11 ao 14, vai nos falar algo mais ou menos isso aqui que eu falei para os irmãos. Tito capítulo 2, versículos do 11 ao 14, está escrito: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É um povo que se afasta daquilo que é mal, irmãos, daquilo que é carnal, daquilo que não agrada a Deus, buscando viver uma vida santa, separada e agradável aos olhos de Deus. Então isso está em conformidade em ser nova criatura, porque aquele que é nova criatura, ele deixa as coisas antigas e ele passa a buscar essas coisas novas. E como também já foi lido aqui hoje, né? Se não me engano foi na consagração com o nosso irmão presbítero Alessandro em Colossenses, né? Se nós que nascemos de novo, nós devemos buscar as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da terra. Às vezes tem tantos crentes, né, envolvidos em tantas coisas terrenas, deixando de ajuntar tesouro nos céus e vivendo uma vida buscando somente as coisas desse mundo. Precisa de transformação, precisa de aperfeiçoamento, para que ele possa realmente, né, garantir com folga, vamos dizer assim, a sua entrada lá em cima no céu. Amém? Eu fico a imaginar pessoas que estão próximos da morte, mas que ainda têm uma certa consciência, um certo tempo, para ficar pensando sobre a sua vida que ele viveu, e ele conhece a palavra, é aquele crente lá que está meio assim, né, em cima do muro, não sabe para qual lado que ele vai tombar, que vai cair, ele está no final da vida dele, ele sabe que os momentos finais estão chegando, e ele não tem aquela segurança, aquela certeza da sua... Irmãos, deve ser um final de vida terrível. Bem oposto daquela, quando o apóstolo Paulo diz assim, né, que o Espírito Santo já havia lhe revelado que ele estava para ser derramado por libação, e que o momento dele era chegado, e que ele estava feliz e regozijante, porque ele tinha a sua consciência tranquila, ele tinha a plena convicção de que ele havia completado a sua carreira com eficiência, e que agora ele estava pronto a entrar eternamente no reino de Deus, porque ele cumpriu cabalmente o seu ministério. São vidas, irmãos, que quando chegam próximo da morte, elas não temem, mas elas se regozijam no Senhor. Existem vidas, no qual já ouvi testemunhos, que no leito de morte, nos momentos finais, e às vezes passando por grandes sofrimentos e assim, físicas, e de dores, inclusive por causa de enfermidades,
mas apresentarem uma paz e uma alegria, sabendo que está próximo o momento delas se encontrarem para estarem eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não se deixe embaraçar por essas coisas do mundo. Jesus nos chama para coisas mais excelentes e Ele tem algo tremendo para nós. Aleluia, amém? Ele não vem buscar qualquer um, Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Aleluia, Jesus, glórias a teu nome. Aleluia. E é andar no Espírito, amém? Estar em Cristo é andar no Espírito. O contexto da passagem inicial nos diz isso, e na outra versão que eu não li aqui, ele diz que aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, estar em Cristo, irmãos, automaticamente é andar em Espírito. O que é isso? Aquele que está em Cristo, ele não anda na carne, mas no Espírito. Portanto, ele não satisfaz os desejos da carne. Já dissemos aqui, Gálatas 5, 16 e o 17 nos diz essa coisa, né? Que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos. Aí vem uma pergunta: o que é que domina a minha vida no meu dia a dia? É a carne ou é o Espírito? Como está a nossa vida diante de Deus? E novamente abrindo aquele parênteses para falar, nós não estamos falando de uma perfeição absoluta, nós estamos falando num processo que o crente passa, num processo onde ele vai sendo aperfeiçoado constantemente, sendo liberto de muitas áreas da sua vida que são regidas pela carne para passar a andar no Espírito. Como está a sua vida? Ela está tendo progresso espiritual? Ela está estagnada? Ou ela está, digamos assim, muito abaixo do padrão? Como você tem andado? No Espírito ou na carne? Estar em Cristo é andar no Espírito, é não satisfazer as concupiscências da carne. Olha, Gálatas 5, a partir ali do versículo 19, ele começa a falar dos frutos da carne. E dentre várias situações, ele diz assim, lá no finalzinho ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, né? Vamos ver ali, né? No 21, né? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? Ou seja, ele não encerrou a lista, ele está dizendo que tem muito mais fruto da carne. E entre muitos frutos da carne aqui, irmãos, né? Eu gostaria de falar um pouco do vício, né? Porque vício quer dizer domínio sobre o emocional da pessoa, sobre a vontade da pessoa, porque existem pessoas que têm vício, ela sabe que é nocivo, ela chegou no momento quando ela experimentou na prática o efeito do vício sobre a sua vida, ela vê que é uma coisa ruim, que é prejudicial para a vida, para a saúde em todos os aspectos, e até mesmo no relacionamento com as pessoas e com família, porque vícios podem destruir famílias. Elas sabem que é ruim, mas não conseguem deixar. Por quê? Porque estão dominadas. Isso é escravidão. E existem vícios do álcool. Pessoas que se destroem por causa do álcool. Existem vícios do fumo. Pessoas que querem largar e não conseguem. Existem vícios de drogas. E nós vemos aí, às vezes, em reportagens mostrando no Brasil essa situação do crack, uma droga devastadora. A que condição que leva um indivíduo feito à imagem e semelhança de Deus? E tem algo que muitas vezes, né, ela não é exatamente vício, é um outro tipo de pecado que ele está, mas às vezes ela se torna um vício, que é a questão da mentira. Tem pessoas que mentem tanto que elas passam a depender da mentira, elas se tornam viciadas em mentir, e a Bíblia diz, né, que aqui o pecado maior já não é nem o vício, já é a própria mentira. Né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que mente vai para o lago de fogo, irmãos, vai para a condenação eterna. São vícios que dominam pessoas, porque esses vícios são vícios da carne. Ela aprisiona a carne. Existem vícios sexuais, existem vícios de diversas maneiras. E muitas pessoas estão presas nessa questão do vício. Tem vícios de jogo, irmãos. Quantas pessoas
casadas, pai de família, perderam todos os seus bens em jogos. Houve até casos inusitados de que o indivíduo apostou no final, ele não tinha mais nada do que apostar, apostou a mulher e perdeu a mulher, irmão. E os irmãos sabem disso, porque isso uma época foi notícia no Brasil. Olha a que ponto que o indivíduo chega, irmãos. Que são extremos, nós estamos falando aqui de casos extremos, mas existem outros que são pequenos. Cristo, Ele quer nos levar, amados, para a salvação. Voltando aqui à última questão, já para fazer o encerramento, vou concluindo falando sobre a questão da salvação. Não há condenação, aliás, né? Bom, o processo da salvação, irmãos, ele tem início quando o pecador, ele se conscientiza da sua situação de pecador e ele sabe que em face de tudo aquilo que tem sido mostrado pela palavra de Deus ou pelo próprio Deus, porque não pode haver conversão, né, arrependimento de pecado e conversão, se o indivíduo não tomar a consciência de que ele está errado. Né? Então ele precisa tomar conhecimento das leis de Deus, seja pela consciência ou seja pela própria pregação da palavra. A partir do momento que ele se vê como um pecador e necessitado de um Salvador, ele se arrepende dos seus caminhos e pela fé ele aceita a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto se chama conversão. É aí que se dá o novo nascimento. É aí nesse momento que quase instantaneamente, ou digamos assim, né, juntamente ocorre a regeneração, aliás, a justificação. Tá? Os passos da salvação são cinco, irmãos: conversão, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Esses são todo o processo de salvação. Então o indivíduo, ele ouve a palavra de Deus, ele se arrepende, ele se converte ao Senhor. Conversão, primeiro passo. A partir do momento que pela fé ele se converteu a Cristo, Deus o justifica. Aí vem essa questão: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nesse mesmo tempo que tem a questão da justificação, ocorre a regeneração. Ou seja, o homem que, né, Deus criou primeiramente Adão perfeito, vivo, e que morreu por causa do pecado, ele é restaurado à vida, ele é regenerado, ele é feito nova criatura. Há a regeneração. Até esses três primeiros passos, que são instantâneos praticamente no momento da nossa conversão, o ladrão da cruz, ele caminhou. E aí ele estava em Cristo. E aí ele foi salvo. Amém? Agora, para nós que continuamos em vida, o processo continua. Se esse processo ele for interrompido, irmãos, a nossa salvação ela pode ser perdida. Aí vem a questão da santificação, que é um processo que dura todos os dias da nossa vida, aonde Deus trabalha em nossas vidas através da ministração da sua palavra, da manifestação da sua vontade, através do Espírito Santo de Deus, contando com a colaboração do homem, andando no caminho que Deus lhe apresenta e lhe mostra, da qual Deus também o capacita, porque a Bíblia nos diz que Deus é quem faz o querer e o efetuar, e também nos diz que Deus nos libertou do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Aí entra todo esse processo de santificação que dura todos os dias e vai culminar na glorificação, que é o momento em que Cristo Jesus virá buscar a sua igreja, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos assim para sempre com o Senhor. E aí teremos o nosso corpo glorificado, aonde este corpo que é mortal e corruptível será revestido de imortalidade e incorruptibilidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, amados? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você, durante essa mensagem, com certeza o Espírito Santo falou contigo, e você pode detectar a sua situação, e você sabe o que é estar em Cristo. E vem a pergunta: você está em Cristo? Você tem que responder para você mesmo. Avalie você mesmo a sua vida. Veja quais são os frutos. Veja como você lidar com as coisas do Senhor. Veja qual é o seu interesse pelas coisas de Deus. Veja quando você busca as coisas lá do alto em detrimento das coisas aqui da terra.
para que você tenha certeza e convicção. Porque, irmãos, o que está em jogo é uma eternidade. Então eu quero convidar aqueles que porventura já estiveram em Cristo e hoje não estão, mas querem retornar, ou aqueles que nunca nasceram de novo e querem nascer de novo, ou seja, entregar suas vidas para Cristo esta manhã, para estar em Cristo, para passar a viver uma nova vida e buscar as coisas de Deus, porque Deus estará te ajudando, te confortando e te capacitando, para que você jamais vá para aquele lugar que na sua consciência você não quer ir e que Deus também não quer que você vá. E hoje você tem esta chance. O tempo não nos pertence. Nós não sabemos o tempo da volta de Cristo ou quando nós iremos partir deste mundo. Portanto, se o Espírito Santo falou ao teu coração esta manhã, como diz a própria Escritura Sagrada, não endureça o seu coração, mas venha para Cristo. E se alguém, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Vidas que queiram reconciliar-se com Deus ou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Se há alguém, coloque-se de pé. Eu não vou chamar mais, é a última chamada, amém? Antes de orar e partirmos para a ceia, amém? É a tua salvação, é a tua eternidade que está em jogo. E você aí, que me vê pelo vídeo, se esta mensagem tocou o teu coração, peça a Deus para que restaure a tua vida e te levante, para que Ele te salve e te coloque num lugar seguro, para que você esteja em Cristo e possa ter essa segurança dessa promessa de Deus, de desfrutar eternamente aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pela tua santa presença, Senhor. Que esta palavra, ó Deus, ministrada aqui nesta manhã, possa passar a semana, Senhor, em nossos pensamentos e corações. Assim como um boi, Senhor, que se alimenta do capim e depois fica ruminando. Que assim esta palavra, Senhor, também venha constantemente à nossa mente, que nós possamos estar meditando sobre ela, a fim de que venhamos, Senhor, verdadeiramente sermos novas criaturas, a darmos frutos, Senhor, a andarmos no Espírito e estarmos na segurança que é oferecida de estarmos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Creio, Pai, que grandes coisas Tu tens realizado em nosso meio. Que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos se assentem.